Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos do quinto ano. Nós, agora vai ser a segunda aula da semana, tá? E nós vamos agora ver números na representação decimal. Você já aprendeu que os números na representação decimal são aqueles que têm vírgula? E que a leitura da parte decimal pode ser em décimos, centésimos ou milésimos. Esses números podem ser usados para indicar medidas, taxas, porcentagens, preços. Sobral é uma cidade do Ceará, com 2.122.982 quilômetros quadrados de área, com uma taxa de 88,35% de urbanização e registrou em 20 de janeiro de 2015 a maior temperatura do país, 43,9 graus. Leia o texto de acordo com a orientação do professor. A criação e a adaptação de medidas foram ocorrendo de forma com a necessidade dos povos e acompanham o homem desde o tempo das cavernas. A ideia de quantidades menores, que a unidade também é muito antiga. Porém, a representação dessas quantidades com o uso da vírgula, não. O francês François Vieté foi o primeiro a publicar um trabalho usando números com vírgulas, em 1579. Ele usava a vírgula para separar as ordens de um número e barras verticais para separar as ordens inteiras das não decimais. Veja como ele fazia. 75,324/15. Hoje, representa-se esse número por 75.324 inteiros e 15,15. Mas ainda não há consenso sobre a escrita de números. Países como Alemanha, França e Brasil, por exemplo, usam a representação com a vírgula 3,25. Já os Estados Unidos usam o ponto 3,25, assim como a maioria das calculadoras. Assim, na calculadora, para representar 2,5, digita-se o 2, o ponto e o 5, e fica 2,5. Essa informação está na coleção de tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula. Décimos, centésimos e milésimos. Considere o cubo do material base 10 como todo referência. Ou seja, uma unidade ou inteiro. Vamos representar as peças menores que a unidade na forma fracionária, fração de decimal, na forma decimal, número decimal. Olha, uma unidade dividida em 10 partes iguais, 1/10 de unidade, ou 1/10. A unidade dividida em 100 partes iguais, no caso esse aqui, né, é 1/100 de unidade ou 1/100. A unidade dividida em 1000 partes iguais, no caso esse daqui, representa
um milésimo da unidade. No caso, aqui representado 0,001. Os décimos, centésimos e milésimos, tanto na forma fracionária como na forma decimal, representam a mesma parte do todo. Então, 1/10, 1/100º e 1/1000, que é o pequenininho ali. Então, a fração 1/10. Número decimal, 1/10. 1/100º, na fração 1/100º. No número decimal, 1/100º. O milésimo, na fração 1/1000. No número decimal, 1/1000, que é 0,001. Agora, atividade 1. Vamos retomar os números na representação decimal e suas 3 primeiras ordens: décimo, centésimo e milésimo. Registre no quadro de ordens os seguintes números: 625 milésimos, 104 inteiros e 78 centésimos, 4 inteiros, 389 milésimos, 1029 inteiro e 1/10, e 4 milésimos. E o número natural, que é 22.340. Agora vocês irão fazer o registro no quadro de ordens os seguintes números: 625 milésimos, 104 inteiros e 78 centésimos, 4 inteiros e 389 milésimos, 1029 e 1/10 e 4 milésimo. E esse número que não tem vírgula, que é 22.340. Então, vocês vão colocar, olha, vocês perceberam que tem ordens inteiras, ordens não inteiras, que são os decimais. Então, antes desse daqui, aqui seria a vírgula. Então, eu vou colocar o 0, no caso, a vírgula, 625 milésimos. Certo? E vocês terminam o quadro. Ok? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, né, com sua professora, mas é tudo fácil. E aqui vocês vão escrever por extenso esses números que vocês colocaram na tabela, ok? Tchau, até a próxima aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah.